tarde, amigos. Aqui vos fala o Matheus Tiburcio, do canal Chiqueton. O pessoal me pergunta muito o que eu acho acerca do Rodrigo Gurgel, certo? E eu vou responder aqui, certo? Olha, se você quiser entender de estilística, questões de estilísticas na prosa, porque eu sinceramente não vejo muito conhecimento do Rodrigo Gurgel sobre poesia. Ele é o seu professor. Vá lá, ele pode te ensinar. Se for questão estilística sobre prosa. Disso eu posso garantir a você que não existe talvez ninguém no Brasil que tenha um maior conhecimento que ele do assunto. Se o que você quer é entender de análise de narrativa, nisso o Rodrigo Gurgel é muito bom também. Você pode fazer os cursos dele, né? Aliás, de qualquer jeito você pode fazer os cursos dele. Quem sou eu para dizer a você qual é o curso que você deve fazer ou não, né? Então, em narrativa, o Rodrigo Gurgel é muito bom. Se você quer informação, se você é uma pessoa que está à procura de informação literária, que livro você quer ler, que livro você não quer ler, que livro você deve ler, que livro você não deve ler, etc, né? Indicações de livros para você ler, indicações de bibliografia secundária, certo? Sobre literatura, né? Por exemplo, indicações de bibliografia secundária para entender a literatura brasileira, né? Isso aí o Rodrigo Gurgel tem, certo? Vocês podem usar o material dele quanto a isso. É ótimo. Porque nesse trabalho arqueológico, que é você entender as discussões históricas e prolongadas da literatura brasileira e da crítica cultural brasileira, eu acho que uma das poucas pessoas que tem conhecimento a esse respeito é o Rodrigo Gurgel. Você saber qual autor, né, inspirou qual, né, qual autor inspirou qual, quais são os críticos literários importantes, qual é a crítica literária importante no Brasil, certo? O Rodrigo Gurgel, nisso, tem muito conhecimento. Quais autores eu devo ler, tanto no Brasil quanto no mundo. Nisso você vai tirar muita informação do Rodrigo Gurgel, mesmo sem concordar com o que ele diz. Apesar de que nisso tem uma ressalva, nesse último ponto, quanto à bibliografia secundária, que ele superestima o valor de certos autores dessa crítica e teoria literária acadêmica uspiana. Por exemplo, ele andou recomendando por aí o tal do Marceau Moisés, que era um autor que eu não conhecia, né? Conhecia, mas não tinha lido, na verdade, né? Aí um amigo meu me mostrou algumas coisas dele, né? E eu fui ler e eu fui ver que era uma grande bobagem, né? Esse cara aí não tem valor nenhum. Então o Rodrigo Gurgel erra profundamente nisso. Tá? Ele dá valor demais a coisas que, ao meu ver, não merecem. Certo? Ainda que ele faça também uma crítica muito forte, claro, ele faz uma crítica muito forte à academia brasileira, né? Ao setor de letras no Brasil, seja a crítica jornalística, que é a que ele mais ataca, né? E com razão, quanto também a crítica acadêmica, que também é uma desgraça, mas tem certas concessões que ele faz que eu não gosto. Eu, Matheus, não admito que não gosto, certo? Mas no geral, eu considero, sim, um bom crítico literário, até pelo fato de que ele escreve muito bem. Ele é um professor de estilo que de fato sabe escrever.
Isso é ótimo. Certo? Isso é ótimo. Agora, se você quer entender certas questões de poética, que não são questões propriamente da análise narrativa, se você quer entender questões de análise simbólica, se você quer entender questões, digamos assim, do que é o cânone literário, né? Mas principalmente essa questão da simbólica, né? E do aspecto poético mais amplo, né? Se você não tiver muito interesse por estilística ou por questão de narrativa, né? Então, de análise de narrativa, então eu acho que nesse caso você não terá muito a tirar de proveito do trabalho do Rodrigo Gurgel, certo? Claro que você poderá ainda assim aproveitar muito da cultura que ele tem, a cultura literária, né, do conhecimento, das indicações que ele dá, você pode encontrar muita informação ali, com certeza, né? Mas nesse caso, né, se você quiser que ele faça uma análise dos símbolos da obra, que ele explique bem a obra, né, que ele faça uma análise poética mais ampla, né, ou mesmo quanto à questão da poesia, eu acho que não é assim o seu professor ideal. Não que exige. Dá até para você fazer uma divisão, né? Que quanto a essas outras questões da poética, narrativa, estilística e informação, né? O seu professor é Rodrigo Gurgel. E simbólica, essas questões mais gerais da poética, outras questões da poética que não são essa parte de estilística e de análise narrativa, né? E essa questão de elucidar o significado, né, das obras, né, é Mateus Múcio, o seu professor, certo? Agora, que o Rodrigo Gurgel é uma figura ótima, de qualquer modo, nesse meio, né, em que você tem uma crítica jornalística idiota e uma crítica acadêmica degenerada, ele é de fato uma pessoa ótima, certo? Inclusive, um abraço para você, Rodrigo, viu? Você é gente boa. O senhor é gente boa, o senhor já é bem mais velho que eu, né? O Rodrigo já é gente boa, isso é fato. Um forte abraço a todos e até logo.